sejam bem-vindos ao canal da Ressora Igreja. Que através dessa palavra o Senhor possa falar ao seu coração, que você possa abrir o seu coração a receber aquilo que o Senhor tem para você, que você se renda completamente a Ele, que assim o Senhor possa fazer maravilhas sobre a tua vida. E não se esqueça, comente, curta e compartilhe o nosso canal. Não deixe de se inscrever, segue a mensagem. A grandeza da rendição. Repita comigo, a grandeza da rendição. É um tema que o Senhor trouxe ao nosso coração e nós queremos compartilhar com você nessa noite. E eu quero antes orar, pedir que o Senhor fale aos nossos corações, traga revelação dessa palavra e que possamos aprender dele, que é manso e humilde. Vamos orar? Ore comigo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Te louvamos por mais um culto ao Senhor. E nesse momento, Pai, eu coloco diante de Ti esse tema, essa palavra, que o Senhor possa, Deus, falar fortemente aos nossos corações. Queremos hoje aqui estar com nossos ouvidos atentos à Tua voz e aprender de Ti, continuar crescendo, Pai, na Tua palavra. Abre os nossos corações para que essa palavra caia numa boa terra e gere os frutos para a honra e glória do Seu nome. Nós estamos aqui como terra fértil nessa noite para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a grandeza da rendição pode passar. Romanos 12:1 diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12:1 fala isso. E aqui ainda sobre esse tema, como uma introdução, eu quero trazer algumas observações. A rendição, essa palavra, esse tema sobre rendição, não é uma palavra muito popular. Você concorda comigo? Geralmente faz alusão à perda, a fracasso, e ninguém muito quer saber disso hoje em dia. Muitas pessoas não querem se render. Quando você vê notícias, você vê, o bandido se rende à polícia, né, e é preso. Então a palavra rendição ou render-se não é muito bem associada no nosso cotidiano. Muitas pessoas não querem isso. Parece sair do controle, perder o controle. E isso ofende a nossa mente muitas vezes. E o mundo, ele prega justamente o contrário. Prega, nunca desista, jamais ceda, você é vitorioso. E tudo isso pode ser verdade, mas com essa observação, que no tema da rendição, me parece ser um pouco antagonista. Pouco se ouve falar de rendição. E aí eu trago que se, no nosso mundo atual, ainda no modo introdutório, se vencer é tudo, render-se é quase que inconcebível. Concorda comigo? Se no mundo que vencer é tudo, se render é quase que inconcebível. Mas no reino de Deus é diferente. A lógica é diferente. E a rendição nos moldes bíblicos é uma chave poderosa. No reino de Deus, a rendição é uma chave poderosa. E aqui eu já quero ir começando, porque Deus, Ele está à procura de pessoas rendidas. Deus está à procura de pessoas rendidas completamente. 100%. 95% não é suficiente. Irmão, e nós não queremos pregar um outro evangelho. Nós não queremos pregar um evangelho do tipo, dê a Deus o que dá. Ofereça a Deus o que der, do jeito que dá e como você quiser. Não é assim. Até porque o Senhor Jesus, Ele se oferece por mim, por você, de qualquer jeito. Ele se entregou assim, 95%? Sim ou não? Não! O nosso Deus, através de Jesus, Ele vem e Ele se oferece 100%. E eu te pergunto, como que um Deus 100% entregue vai querer 90%? Pode até ser legal, 90, 95, mas Deus, Ele quer uma rendição completa. E nesse tema sobre rendição, é 100% que o Senhor quer de mim e de você. Imagina você que é casado, fala assim, olha amor, eu te amo, mas tem uma área da minha vida que eu não quero falar para você.
Ou eu te amo, mas o meu celular tem uma mensagem que eu não quero que você saiba. Mas eu te amo, eu cuido dos nossos filhos, eu pago as contas de casa. Me responda. Daria certo isso? Não, irmão, não. É 100% ali. Assim é com Deus também. Então, dito isso, no modo aqui introdutório, essas observações são importantes. Agora, sobre o texto aqui de Romanos, observe a palavra, ofereçam. E esse ofereçam, rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Olha isso, santo e agradável. Então, essa palavra, se ofereçam, tem que ser compreendido aqui no nosso tema da mensagem, porque é uma palavra que diz, na língua portuguesa, que é um ato voluntário. Se oferecer não é alguém que oferece outra pessoa, é eu tenho que me oferecer. Então, aqui nesse contexto bíblico, o se ofereçam é eu estou me oferecendo para o Senhor. Ninguém me pediu, eu estou me oferecendo. É diferente. E quem se entrega é você. Pai não faz por filho, filho não toma decisão por pai. Eu não posso falar para os meus filhos, ó, se entreguem a Deus, porque eu estou mandando. Eu posso orientar, eu posso instruir, eu posso apontar o caminho, mas a decisão tem que sair da boquinha deles. Então, a rendição também. Eu não posso me render pelo Éder. Eu não posso me render pelo Pedro. Eu posso me render por mim. E cada um se rende por si. Faz sentido isso aí? Bom, nós temos aqui duas barreiras que impedem esse render-se. Duas barreiras que impedem que eu e você nos rendamos ao Senhor. Primeiro é o medo e segundo é o orgulho. E o medo, tem uma pergunta, será que eu me rendo mesmo a Deus? E se isso não der certo? O primeiro é o medo. E essa pergunta ela é muito boa para se entender. Será que eu me rendo mesmo a Deus? Será que você tem se rendido mesmo? Isso é uma pergunta que tem que se fazer. Porque isso está dentro de um bloco do medo. E se não der certo? E se não der certo esse negócio de ser crente? Esse negócio de se converter? E se não der certo? Alguns medos podem vir ao seu coração. E aqui eu quero trazer algumas verdades. Que você não vai se render. Você não vai se render a Deus sem antes confiar nele. Você só se rende a alguém se você confia naquela pessoa. Sim ou não? Você está ali, né? Aí tem aquela dinâmica boa, que o pai está aqui na frente, com o braço aberto, e o filho de costa para ele, e o pai fala, filho, vem. E o filho vai, porque ele confia. Ou aquela velha ilustração da criança na geladeira lá em cima, e o pai fala, filho, pode se jogar, papai está aqui embaixo, te segura. E o filho vai, e ele vai porque ele confia. Então você não vai se render sem antes confiar. Mas você não vai confiar em Deus se você não conhecer. Você só vai confiar em Deus, você só vai confiar em alguém que você conhece. Fala assim, ó, eu poderia falar hoje aqui para várias pessoas. Ó, tá aqui a chave lá de casa, pode ir lá em casa, pegar lá, abrir, tomar água, pode ir lá. Lavar a louça, tô brincando. Pode ir lá, mas eu só confio em quem eu conheço. A pergunta aqui que eu te faço é, será que você está prosseguindo, gastando a sua vida para conhecer Jesus? Porque conhecê-lo é o grande alvo da nossa vida. O alvo da minha vida é conhecer a Cristo, é saber mais sobre a sua pessoa. Porque conhecendo ele, eu confio. Confiando, eu me rendo. Você entende a dinâmica e a ordem? E a última é que não tem como conhecê-lo sem investir tempo nele. Sem investir tempo em Jesus, com o Senhor, com a sua palavra. Aonde que ele se revela? Através da sua palavra, primeiramente. Então, se eu não, meu irmão, grave isso. Se eu não investir tempo na palavra de Deus, aqui estão os pensamentos do Senhor. Se eu não invisto tempo, eu não vou conhecê-lo.
Tem muita gente que quer conhecer a Deus, que no fundo do coração ela quer conhecer a Deus, mas ela não levanta, ela não abre essa Bíblia, ela não gasta tempo com as coisas de Deus, ela não ora, ela não lê, ela não jejua, ela não louva, ela não vive em comunhão. E eu te pergunto, como é que eu vou conhecer alguém assim? Quantos aqui conhecem o Neymar? Levanta a mão. Você não conhece o Neymar. Você levantou a mão, você não conhece o Neymar. Conhece ele pessoalmente? Não conhece. Você o quê? Já ouviu falar do Neymar. Você sabe algumas informações do Neymar. É ou não é? Mas conhecer o Neymar? Ninguém conhece. Poderia, se fosse outra igreja, alguém, não, conheço. Foi amigo meu de infância. Pode ser, pode acontecer. Conhecer conota isso. Que eu passei tempo. Que eu investi. Agora eu conheço o Fred. Eu conheço o Thiago, o Lucas. Eu conheço o Theo. Eu conheço o Pedro. Eu conheço o Rodrigo. Entendeu? Eu conheço porque já comi uma pizza, já conversei um pouco, né? E sábado vai ter o dia na chácara para isso, para conhecer um pouquinho. Mas quem eu não tive tempo, eu não conheço. Com Jesus é assim. Com Jesus é assim. Tá aí a ordem, ó. Eu primeiro, volta lá Primeiro, para conhecer eu preciso confiar. Para confiar eu preciso conhecer. E só conheço se investir tempo. Então, uma das barreiras que impedem essa rendição é o medo. É o medo. E outra, para finalizar o medo, não tem atalho. Não tem atalho. Não tem assim, ó pastor, ora por mim para que eu conheça mais a Deus. O que eu vou fazer, irmão? Ó Senhor, que o meu irmão aqui conheça mais a Ti. O que eu vou orar, irmão? No fundo do coração é assim, ó. Vamos ter um pouquinho de vergonha na cara, no bom sentido, com todo amor eu falo isso. Para você investir tempo no Senhor, nós como família, como igreja, podemos apontar um caminho, dar uma direção, caminhar com uma palavra específica, mas no final das contas, você vai ser amigo de quem você gasta tempo. De quem você vai lá na casa, de quem você chama para tomar um café, para comer um sanduíche, para sair um pouco, para passear, para caminhar e por aí vai. Então essa é a ordem, esse é o caminho e não tem atalho. Esse é o primeiro medo. A primeira barreira, é o medo. A segunda barreira é o orgulho. Essa é forte. Essa barreira para não se render a Jesus, essa segunda é o orgulho. Vamos lá. Eu quero trazer aqui, nós somos apenas criaturas e não estamos no controle de nada. Nós somos apenas criaturas e não estamos no controle das coisas. Inclusive, aqui eu quero dar uma ênfase. Porque essa, sobre orgulho, é a mais antiga das tentações. Que é Satanás. Falando para Adão e Eva. Vocês serão como Deus. Essa é a primeira grande mentira ali daquele ambiente do jardim. Satanás engana. Ele cria uma narrativa e ele engana. E o desejo, agora, isso vem para nós. Numa natureza adâmica. Isso recai sobre nós. Nós também temos um pouco dessa crise de querer estar no controle das coisas. Nós não gostamos de andar às cegas. Nós não gostamos de não saber para onde ir. É ou não é, irmão? Vamos dar uma volta e só vamos. Mas para onde? Não. Põe uma venda aí, confia em mim que eu vou te levar para algum lugar. Dá um medo. Dá um medo. O desejo de termos o controle total é a causa de tanto estresse em nossa vida. Irmão, é um negócio de querer estar no controle, de querer dominar os assuntos e ter razão de tudo. No fundo, queremos ser o Deus, com D minúsculo, da nossa vida. Isso é um perigo, irmão. E isso não tem nenhuma chance de dar certo. Nenhuma chance. Isso não vai prosperar. Sem contar que, grave isso aqui, está no slide, mas está falhando. Sem contar que, quando nós agimos assim, é a hora que nós mais nos parecemos com Satanás. Isso é forte, irmão. Porque Lúcifer queria exatamente isso lá no céu. Ser como Deus. É o que ele queria.
ser como Deus. Então não caia nessa mentira de Satanás, de querer ser como o Senhor. Nós somos criaturas e Ele é o Criador. A W. Townsend diz: o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Irmão do céu, o objetivo da nossa vida é chegar no fim de si mesmo. Para que você saiba que é Ele que domina, é Ele que controla, Ele é o Senhor e nós somos servos, apenas servos. E quando queremos estar no controle das coisas, é a hora que o orgulho está querendo invadir nosso coração. E eu quero deixar esses dois medos aqui para você. Perdão, as duas barreiras para se render. A primeira é o medo. Será que realmente vai dar certo isso? Isso, no fundo, revela uma falta de confiança. Aí lembra daquela trilha. Confiança, render-se, igual confiar, igual conhecer, igual investir tempo. E a segunda barreira é o orgulho. Você quer, na verdade, estar no controle das coisas. E enquanto você estiver no controle, Deus não consegue te controlar. É a hora que você sai do centro da sua vida. É a hora que você sai do volante da sua vida e passa para o passageiro e deixa ele assumir. Começou o processo de rendição na minha vida e na sua. Agora, vamos avançar. Porque o que significa a rendição? Antes, é importante isso aqui, não é ressignificação passiva, fatalismo ou ociosidade. Ao contrário, é sacrificar a vida e entregar-se voluntariamente a fim de mudar o que precisa ser mudado. Outro fator importante é entender que rendição não é suprimir a sua responsabilidade, o seu intelecto, o seu jeito, as suas aptidões. Pelo contrário, Ele te fez exatamente dessa forma e Ele quer te usar assim. Aqui, a questão é que Deus está atrás de pessoas rendidas. Vamos lá, vamos entrar aqui em algumas coisas. São as pessoas que se rendem completamente, que Deus usa grandemente. Eu quero te perguntar aqui, meu irmão. Você é alguém que tem se rendido ao Senhor? Você é alguém que já se rendeu ao Senhor? 100%. Que Ele já governa 100% as suas emoções, as suas intenções. Foi assim com grandes homens de Deus. Quando você olha para Abraão primeiro, depois Abraão. Isso é um exemplo de rendição. Porque Deus fala: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia, mas ele aprendeu a confiar. Ele aprendeu a se render. Irmão, não tem lugar melhor na vida com Jesus do que esse de rendição, de falar: ah, Senhor, se é tu que está falando, eu vou. Aqui, Pedro. Pedro é um exemplo de rendição. Nós temos o texto ali. Lucas 5:5 diz assim. Pode passar um? Ah, não, volta lá. Tá, só aqui. Lucas 5:5. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Eu quero que você entenda aqui uma coisa, um princípio sobre Pedro. Isso aqui revela que Pedro, ele está com a rendição em dias. Porque ele é um pescador, ele conhece de rio, ele conhece de clima, ele conhece de estações. Só que ele está ali a noite inteira. Eu quero que você traga para a sua vida. Você está se esforçando naquela área, no braço, na força do braço, e nada está acontecendo. E não está indo para frente aquela área. E Pedro está nessa crise. Jesus fala assim: Pedro, joga para o outro lado. Aquilo gera uma crise em Pedro, eu imagino. Mas ele revela que no fundo ele é um homem rendido ao Senhor. Ele fala assim: Senhor, ele é sincero, seja sincero com Deus. Ele fala assim: Senhor, estamos aqui a noite inteira e não pegamos nada. Sinceridade.
Você é sincero com Deus? Seja sincero. Ele gosta disso. O Pai gosta de sinceridade. Mas ele continua. Mas porque é tu que está falando, como é o Senhor que está mandando, eu vou fazer isso. E ali acontece que ele pesca, e é uma pesca incrível, e ali ele comprova que a palavra do Senhor se cumpre, que ele conhece cada detalhe. E o segredo não foi o peixe que veio, foi uma recompensa. O segredo foi ele obedecer à voz de Deus, que revela que ele era um homem rendido ao Senhor. Agora, como saber? Está se perguntando aí, né? Pastor, como é que eu sei que eu sou um homem rendido? Está aí, ó, algumas coisas para você gravar aí, ó. Você depende dele, de Deus, para resolver tudo. Olha isso, ele é seu parceiro nas decisões. E não alguém que é comunicado depois. Você compra um carro, não comunica, não fala com Deus, não pede um conselho. Só aparece com um carro, aparece com uma coisa, uma casa, e Deus não fez parte de nada. Não deu um conselho, não trouxe a opinião do Senhor para ti. Você vai fazendo as coisas assim, da sua cabeça. Então, como saber que eu me rendi? É quando eu dependo dele. Quando você for fazer uma decisão, tomar uma decisão, você busca o Senhor. Você vai com Deus e fala, Senhor, qual é a sua opinião? Davi fazia muito isso. O rei Davi falava assim, ó, Senhor, devo atacar esse povo? Senhor, devo fazer tal coisa? Isso revela rendição, revela humildade. Uma outra coisa é que eu parei de dar jeitinho nas coisas. Eu parei de tomar algumas decisões, o jeitinho brasileiro. Não, bora fazer assim que vai dar certo. Não, do outro jeito vai dar certo. Você parou com isso. Você se rendeu completamente. Eu parei de manipular pessoas e resultados. Como saber que você se rendeu? Está aqui, ó. Você parou de manipular pessoas, de organizar estratégias para que você engane aquela pessoa, para que você saia como vitorioso, entre aspas, daquela conversa. Você parou de armar as coisas. E existem pessoas assim, infelizmente, que ficam maquinando, planejando de forma maldosa. Você parou de manipular pessoas e resultados. Significa que você agora está no caminho de ser um homem e uma mulher rendida. Uma outra coisa é que você não força mais a sua programação diária para se encaixar no seu plano. Você passa a depender de Deus. Você faz planos sim, mas no final o que prevalece é a palavra do Senhor. Você tem um coração rendido. O coração rendido, ele se destaca nos relacionamentos. Aqui eu quero dar uma atençãozinha. Como estão os seus relacionamentos? Como está a sua convivência com o próximo? Você é alguém de fácil relacionamento ou aquela pessoa difícil? Que não flui, que você trava amizades, que você não sabe ser uma boa pessoa, agradável. Você, quando fala aqui que se destaca nos relacionamentos, é alguém que agrega, é alguém que sabe exaltar o outro também. É alguém que sabe, que lida bem com situações e pessoas. E existem pessoas que são boas de relacionamento e tem pessoas que são péssimas de relacionamento. Isso revela um pouco do coração rendido a Deus ou não. O coração rendido não reage às críticas. Eu quero que você grave isso aqui, porque é muito do nosso dia a dia. Ela não reage às críticas e não tem necessidade de ficar se defendendo. Já viu isso aí? Eu falo com o Éder uma coisa, aí o Éder toma aquilo como uma crítica, mas já vai se defendendo. Ou qualquer um de nós, o Léo, ó, já se defende de tudo. E quer debater, e reage. Irmão, pare de reagir a críticas. O coração rendido, ele encontrou esse lugar no Senhor, de que ele não precisa mais ficar reagindo às críticas. Tampouco necessidade de ficar se defendendo. Não, mas eu fiz isso porque isso. Tudo se justifica, não tem pessoas assim? Tudo se justifica. Não, o coração rendido, ele avançou nessa área. E por último, como eu sei que eu me rendi completamente, eu não pressiono mais as pessoas. Eu não pressiono mais os outros por resultados. Eu não espero mais os resultados das pessoas ou atitudes deles. Eu sei quem eu sou em Cristo. Tem a ver com identidade também isso.
Você não fica mais dependendo, você não fica mais pressionando. Ô Fernanda, bora, cadê aquela atitude tua? Esperando o resultado. Evandro, cadê aquele resultado? Não, irmão. Você evolui, você avança e você cresce. Isso é um reflexo de um coração totalmente rendido a Jesus. Vou avançar agora porque eu quero falar de Jesus. Jesus é o nosso maior modelo de rendição. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esse é Jesus. E não tem nada que Jesus peça que ele mesmo não tenha feito. Não tem nada que ele nos peça que ele mesmo não tenha ido primeiro e dado o exemplo. Irmão, quem se rende a Deus diz assim, ó: Pai, se esse problema que eu estou enfrentando, se essa dor, se essa doença ou circunstância é necessário para que eu cumpra o teu propósito, se isso for para a tua glória, que assim seja. Pode fazer. Irmão do céu, isso aqui é um nível de maturidade. Eu sei, é difícil de alcançar, mas é possível. É possível. Se é o seu desejo, Senhor, é o meu também. É necessário eu passar por isso? Amém. Que eu passe e que eu glorifique o teu nome nessa crise, nesse problema, nessa adversidade, quando as portas parecem estar fechadas, mas que eu possa me tornar um homem rendido ao Senhor. Irmão, o melhor lugar para você estar, a maior altura que um homem pode chegar, é rendido aos pés de Jesus. A envergadura mais alta do coração de um homem é aos pés do Senhor. É de joelho, não apenas na carne, mas no coração. Esse lugar é o lugar mais profundo e mais alto que alguém pode chegar. É a rendição. E Jesus nos dá esse exemplo. Esse é o nível de maturidade que eu quero. E eu sei que você quer também. Eu sei que não é fácil, nem simples de alcançar. Leva uma vida. Mas não despreze. Assim como Jesus não desprezou. Ele não desprezou a dor, a afronta, o sofrimento. Você acha que ele queria passar por isso? Humanamente falando, não. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, rendição agora. Não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Isso é rendição. Isso é rendição. Saia todos os dias falando: Senhor, qual é a tua vontade para mim? Eu quero fazer o que tu queres, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Amém? Render-se é uma guerra contra a nossa natureza egoísta. Ninguém quer, irmão. Porque já falamos aqui sobre orgulho. Nós gostamos de ter o controle das coisas. Nós não gostamos de surpresas. Nós queremos saber o que vai ter. Queremos olhar e saber. Essa surpresa é difícil para alguns. E render-se é uma guerra contra a nossa própria natureza egoísta. E já chegando no fim, eu quero falar sobre a bênção de render-se. Duas coisas eu trouxe aqui. A primeira é: você sente paz. Está aí, ó. Quando você se rende, você sente paz. Jó 22, 21 fala assim, ó: sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Você fica em paz. É a paz que o mundo não pode oferecer. O homem rendido, ele vive em paz. Uma mulher rendida, ela vive em paz com os outros, consigo e com Deus. Com os outros, consigo e com Deus. Isso é uma marca de alguém rendido a Deus. Rendição. É uma bênção se render. Se sente paz. A segunda é que você vive a liberdade. Você vive em liberdade de Jesus. Romanos 6 fala assim, ó: mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Irmão, eu sempre penso algo.
já vivemos tempo demais no mundo. É ou não é, irmão? Já vivemos coisas demais do outro lado. Chegou a hora agora de gastar-se para Jesus, de se render a Ele completamente. E eu quero ter essa bênção de viver em liberdade. Irmão, eu levanto minha cabeça, eu deito em paz no meu travesseiro. Às vezes acordo meio conturbado com alguém me acordando, as crianças, mas durmo em paz. Às vezes alguém me acorda da madrugada, mas eu deito em liberdade, porque eu sei que nada mais prende o meu coração, o meu passado, o meu presente, o meu futuro depende do Senhor. Então eu vivo em liberdade. Glória a Deus por isso. Quem aqui também pode exaltar o Senhor por isso? Então são duas bênçãos de se render. Primeiro, você sente paz. Vive em paz. E segundo, você vive a liberdade com o Senhor. Render-se, já finalizando agora, não é enfraquecer você. Perdão, render-se não enfraquece você. Às vezes você pode pensar assim, se eu me render, eu vou estar assinando uma cartinha de fraqueza. Não é isso. Isso é o que o mundo fala. O mundo fala assim, seja forte, não desista. Isso é importante num certo ponto, mas render-se é totalmente oposto a isso. Mas pelo contrário, o mundo ensina o contrário. Render-se biblicamente não enfraquece você. Ao contrário, te fortalece. O apóstolo Paulo fala, quando estou fraco, aí é que sou forte. É na nossa fraqueza que Deus revela o seu poder. É na minha fragilidade que o Senhor opera a sua força. Então não é fraqueza. Não é ociosidade ou incompetência. Na verdade, os maiores homens de Deus são os mais rendidos. São os mais humilhados. Automaticamente serão aqueles que Deus vai exaltar e usar de forma poderosa. E uma vez que você se rendeu a Cristo, não precisará mais ficar se rendendo a ninguém. Isso é libertador, irmão. A opiniões alheias, ao que as pessoas acham, ao que alguém acha sobre você. Olha, o que alguém acha sobre você é importante? É importante. Pode ter um peso? Pode ter um peso. Você coloca na balança. Você vê se isso vem de Deus. Se for um conselho, amém. Mas não fique preso à opinião das pessoas. Porque se você ficar preso, todo mundo vai ter uma opinião sobre você. Mas a opinião que mais importa é a opinião de Cristo. E uma vez que você se rende a Ele, você não tem que ficar batendo mais continência para ninguém. Você já fez isso para Jesus. Inclusive, o apóstolo Pedro tem uma experiência dessa. Ele chega na casa de Cornélio. E Cornélio faz o quê? Pedro, grande homem de Deus. Pedro fala o quê? Levanta, Cornélio. Não, levanta aí, cara. Eu sou homem como você. Não precisa se render, se prostrar. Não, aqui um aperto de mão, um abraço, uma paz do Senhor. Está resolvido. Renda-se a Cristo. Renda-se a Cristo. Não renda-se a metade, renda-se completamente. Que Ele domine corpo, alma e espírito. Que Ele domine todas as faculdades mentais da sua vida. Que Ele te domine por inteiro. William Bolt, fundador do Exército da Salvação, fala assim, a grandeza do poder de um homem reside na medida da sua entrega a Deus. Um homem poderoso em Deus é aquele que é rendido ao Senhor. É aquele que é quebrantado pelo Senhor. É aquele que fala assim, Senhor, eu me rendo para conhecer-te. Mas é uma canção. Eu me rendo ao Senhor. E é de forma voluntária. E essa, já caminhando, é a melhor forma de se viver. Irmão, desculpa, eu não tenho outra forma de viver. Não tem outra melhor forma de se viver. Rendido é o melhor lugar para se estar. Quebrantado é a melhor maneira de se viver. As pessoas, com o passar do tempo, irão se render a algo ou a alguém. Isso é um fato. É ou não é? Com o passar dos anos, você vai se render a algo ou a alguém. E se não for a Deus, você se renderá a opiniões alheias. Pode passar lá. A opiniões alheias. A expectativa dos outros. A situações ou pessoas problemáticas. A dinheiro,
rancor, medo, orgulho. E a lista vai. Irmão, se você não se render a Cristo, você vai se dobrar para alguma dessas coisas. A rendição, eu anotei aqui, não é a melhor forma de viver. É a única maneira de viver. Não é a melhor, não é assim, acho que legal isso aí, gostei. Irmão, é a única maneira de viver. Outro sim, você está sendo o próprio Deus da sua vida. Eu sei, é pesado, mas não se assuste. Se não é Deus que rege, governa, manda e desmanda na sua vida, é você que faz isso. Então você criou um Deus, com D minúsculo, para se encaixar no seu modus operandi, para fazer o que você quer, e em troca disso você quer dar glória a Deus, mas na verdade, no fundo, não é Ele que domina, é você. Você criou uma atmosfera, você criou um enredo, e você criou um próprio Deus para aceitar tudo que você faz. Entende o perigo? Se esse Deus que você serve não coloca o dedo para falar assim, está errado, meu filho, isso não é bom para você. Se esse Deus que você serve, que é o Deus da Bíblia, não dita as regras, não dá os destinos, não revela o propósito, não fala para, não fala siga, se é você que faz isso da sua cabeça, por conta própria, desculpa te falar isso, você criou um Deus na sua cabeça, colocou um nome aí, Jeová, alguma coisa, e está andando como se tivesse um Deus. O nosso Deus da Bíblia não. O nosso Senhor, Ele governa, reina, manda para todo sempre. E isso é notório no dia a dia de alguém. Isso é perceptível e palpável ao conversar com alguém. Ao falar com alguém, você vai saber se quem manda ali é Deus ou Deus. Entenda o problema. Você está se enganando. E o Senhor te convida hoje para falar assim, se renda corretamente. Se renda completamente. E se renda imediatamente. Ele é Deus. Render-se não é a melhor maneira de viver, é a única maneira. E aqui eu quero trazer essa fala aqui. Se Deus for realizar alguma obra profunda em você, grave isso, irmão. Ele vai começar por aqui. Deus está atrás de pessoas rendidas. O Senhor está atrás de corações totalmente rendidos a Ele. Não parcialmente. Não como lhe convém. Mas o Senhor está atrás de corações nessa noite aqui. Completamente. Decida hoje colocar Jesus no banco do motorista da sua vida. Agora, aqui tem um trocadilho. Porque esse processo de rendição, ele afeta as nossas faculdades mentais dominadoras. Porque ninguém quer passar o controle da vida. Eu mesmo tenho dificuldade, de forma real, quando eu estou dirigindo e eu falo, Raíza, dirige aí. A Raíza dirige muito bem, eu confio nela, é a mulher da minha vida. Mas, não sei se algum homem é assim também, mas no banco do passageiro eu fico apreensivo ali com ela. E não é só com ela, é com quase todo mundo. Mas é porque o Fred dirige ruim, o Rodrigo dirige ruim, o Júlio... Não, é porque a Raíza, não é isso. É porque talvez eu queira o quê? Estar no controle. Então, render-se é um convite muito arriscado. Porque você reconhece nessa ocasião que você sai do controle e você passa para ele o controle. E esse processo, como eu te falei, ele se repete durante todo o seu dia e durante toda a sua vida. Rendição não é um ato isolado. Vou me render hoje, acabou. Nunca mais vou me render. Não. Sabe por que não? Porque lá em Romanos 12, que eu li para você, o texto fala assim, se ofereçam em sacrifício vivo. E o trocadilho que eu falei é que esse sacrifício é vivo. Então, porventura, ele pode querer pular do altar. Você pode querer
tomar de novo o controle de Deus. Então você vai como um exercício, fala assim: Senhor, eu me submeto a Ti. Mais uma vez, eu me submeto ao Senhor. Senhor, pode dominar, pode controlar, eu me rendo. E de novo, eu me rendo, às vezes 10, 20, 30, 50 vezes por dia, a depender do seu nível de controle. Tem pessoas que têm mais facilidade em passar o controle, outras têm mais dificuldade. Mas não importa se tem facilidade ou dificuldade, o convite para o Senhor hoje é falar assim: entrega o controle. Entrega o controle. A rendição é diária. E a última coisa que eu quero falar é sobre o contrato assinado. Eu vou terminar com essa história do Bill Bright. Bill Bright é o fundador das 4 leis espirituais, alguns conhecem aquele projeto evangelístico, do filme Jesus, ele que organiza tudo. E certa vez perguntaram a ele, Bill, qual é o segredo da sua vida? Por que Deus te usa tanto? Porque tudo que você faz dá certo, e você está prosperando, e as pessoas te seguem, e você é um sucesso. Ele responde: porque no dia que eu me converti, eu fiz um contrato com o Senhor. E esse contrato eu escrevi. E ele colocou: deste dia em diante, sou um escravo de Jesus Cristo. Ali ele firmou um contrato com o Senhor. E esse contrato é um contrato de rendição. Eu sempre falo que seguir a Cristo não é fácil. Seguir a Cristo verdadeiramente, biblicamente, é isso aqui. É rendição completa. E eu sei que essa palavra, para alguns, pode parecer um pouco dura, mas é o convite bíblico de Jesus para mim e para você. E eu quero trazer o primeiro sermão de Jesus. Não foi como você é amado, eu te amo, meu filho. O primeiro sermão de Jesus, você lembra qual foi? Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Então, isso aqui é muito próximo do genuíno evangelho de Jesus. E eu falo isso com temor, mas com alegria de saber que essa mensagem, ela vem do coração de Deus, porque ela pegou o meu coração. E eu hoje assino novamente um contrato. De dia em diante, eu sou um escravo de Jesus. E isso não é demérito, e isso não é demagogia, e isso não é vexatório, não é. Pelo contrário, a maior grandeza de um homem está em poder se sujeitar a alguém melhor, maior, mais inteligente, soberano, poderoso, e é Jesus. E uma vez rendido a Ele, você não precisará se render a mais ninguém ou a alguma coisa. Essa palavra, ela requer uma oração. E eu quero te encorajar nessa noite a você fazer desse contrato assinado aí no seu coração. Você que nos ouve, nos assiste, o Senhor te convida a você fazer essa oração hoje também. Fala assim: eu entendi. Existe uma grandeza em se render. Existe uma grandeza em se render. E o Senhor te convida: filho, se renda. Se entregue, se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu quero perguntar aqui, quem hoje gostaria de falar assim: um novo contrato assinado, uma nova reconciliação, uma nova palavra com Jesus, um novo voto com o Pai. Fala assim: Senhor, eu me rendo, eu quero entrar nesse lugar, eu quero desfrutar das bênçãos de ser um homem, uma mulher rendido ao Senhor. Quem aqui nessa noite se rende novamente ao Senhor? Levante sua mão. Aleluia, aleluia. E assim nós queremos. Eu quero terminar orando, entregando ao Senhor esse culto, a nossa vida. E eu creio que quando o Senhor encontra corações assim, significa que Ele encontrou alguém que Ele pode usar também poderosamente. Não tem ninguém que Deus use grandemente quem não esteja completamente rendido. Quando você vê homens e mulheres sendo usados, saiba que a rendição faz parte, já está no cotidiano.
nos mínimos detalhes ordinários da vida. Vamos orar. Senhor, queremos te entregar esse momento, esse culto ao Senhor. E pedir, Espírito Santo de Deus, inunda cada coração aqui. Hoje eu creio que o Senhor ganhou mais alguns corações rendidos a Ti. E que privilégio, Pai, poder assinar esse contrato de que nós somos Teus escravos. Usa a nossa vida. Nós reconhecemos, Pai, que somos criatura. E o Senhor é o Criador. E que alegria poder caminhar debaixo desse entendimento bíblico. Queremos nos oferecer voluntariamente ao Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania sobre tudo e sobre todos. Rendemos-nos a Ti, sem precisar fazer isso a mais ninguém. Nosso coração é Teu, Pai, e o nosso contrato está devidamente assinado no mundo espiritual, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Que bom que você chegou até aqui. Eu tenho certeza que o Senhor falou o seu coração. E que com certeza você será rendida aos pés do Senhor. Que você possa compartilhar essa mensagem com um amigo. Tenha uma boa semana e até a próxima.